Boa tarde, Josi, Joana, boa tarde. Então, hoje eu vim falar sobre as mães, que são pessoas que moram no nosso coração, né? E que têm uma importância muito grande nas nossas vivências, nas coisas que a gente constrói para nós. E quando a gente pensa simplesmente, se tiver uma conversa normal e a gente falar sobre mulher, o feminino, qual é a primeira coisa que a gente pensa em relação ao feminino, né? Num assunto, ou falar especificamente disso, na questão de que é mãe, na questão de gerar, na questão de força, assim, se vocês pararem assim para pensar qual a primeira coisa se eu falar no feminino, se vocês quiserem até escrever, pode escrever. Geralmente é isso, a gente na questão sentimental, emocional, né? Eu vim falar um pouco de como isso como a gente enxerga na visão sistêmica da constelação, na questão dessa parte terapêutica que eu venho trabalhando e conhecendo também. Então, o arquétipo da mãe é essa questão da maternidade, da proteção amorosa, da beleza espiritual, do que é puro. E esse é um estereótipo que é construído, porque uma mãe, ela é apenas uma parte de uma pessoa. Só que a nossa cultura, tudo que a gente vive, acaba pedindo, ou até, não é nem pedir, né? Exigindo que a mãe tenha uma responsabilidade emocional, não só com os filhos, mas com a casa, e vamos dizer, ingerir, gestar todo o que rodeia, né? E de dar conta, como se fosse uma obrigação. Até agora, no caso do menino Henry, né? Eu estava olhando ali na notícia. Ela foi um caso que, assim, o que mais chocou quando se comenta desse assunto não é a perversidade do homem, mas é a mãe ter deixado isso, pela função que ela deve exercer para aquela criança, né? Que é como se fosse a responsabilidade dela. E um exemplo, né? Então, assim, na visão sistêmica, a mulher ela tem a função de, não seria a palavra educação, mas de nutrir seus filhos com o que ela tem de melhor. Vamos dizer, no sentido de preparar para realizar, no sentido de construir o mundo. Quando a gente nasce, né, isso eu até falo nas aulas de sociologia, nós seres humanos, diferente de animais, não sobrevivemos sem ter uma pessoa que cuide de nós. Nós não sobrevivemos sem ter alguém que nos alimente, que nos limpe. Nós somos seres que nós nascemos totalmente dependente de outra pessoa. E na visão sistêmica, o apego pela mãe, pela pessoa que gere a gente, é muito forte. Então, quando se escuta assim nas terapias, você tem uma crença de que você não pode gastar porque vai faltar. Você tem uma crença de que tem medo de falar em público. E aí, quando você vai fazer a terapia, em alguns momentos aparece uma questão com a mãe. E isso não significa
que a mãe tenha feito algo em relação àquilo de uma forma prejudicial. Só que como o filho tem essa tendência de apego, de expectativa que coloca no que a mãe constrói, no que a mãe passa para ele, acaba que inconscientemente quer demonstrar para em nível social ou no seu dia a dia, no trabalho, acaba assim querendo corresponder a certas coisas que vivenciou na infância. Então, de repente, um dia que a mãe não estava a fim de amamentar, por exemplo. Ah, hoje eu vou dar uma mamadeira, não vou dar. Aquela falta que o seio, que a alimentação, que o peito fez para aquela criança naquele momento, é uma coisa normal, cotidiana, que qualquer pessoa como adulta entenderia. Mas a criança, naquele momento que viveu aquilo, pode ter gerado de repente, uma necessidade de não deixar faltar nada em casa, porque eu tenho que ter tudo na geladeira. Eu posso até não comer, mas tem que estar ali. Vamos dizer um exemplo. E assim, certas manias vão sendo construídas pelo que vivenciou no seu dia a dia. Não significa que seja certo nem que seja errado. Então, assim, na constelação, o que é pregado, que o mais importante que a mãe tem para o filho era a vida, assim como o pai. Independente do que aconteceu, quando na sua infância, bebê, adolescente, até a sua maturidade, a visão que a gente tenta passar é que deu a vida. A função da mãe foi gerar, você chegar ao mundo. Então, a partir desse momento, deve-se esvair julgamentos, expectativas, pressão de querer que faça algo ou não faça, ou de agir ou não agir. Simplesmente te deu a vida. Você nasceu e, na maioria das vezes, né, além de tudo, teve a educação toda. E isso é muito importante, porque no meu caso, um trabalho que me marcou muito e que eu vi que aconteceu comigo é a questão de submissão. Eu, na adolescência, me via muito, não posso dizer, de falar muito claramente, não vou fazer prato de homem, não faço sobremesinha e essas coisas assim, muito assim na defesa de que a mulher pode ser mais do que isso, do que servir. Só que isso é um arquétipo materno, servir. E eu vi que eu, né, nesse processo do não julgamento, julgava demais a minha ancestralidade. A cultura, o tempo, eram outros. E eu fiquei com isso de não poder. Eu escolhi isso, né? Na adolescência, muito mais. Eu não posso fazer isso, porque se eu for isso, eu vou estar sendo submissa, eu vou estar sendo igual a elas. E eu não sei até que ponto isso me fez mal ou não, mas hoje eu enxergo que não cabe a mim esse julgamento, não cabe a mim falar se estava certo ou não, porque foi a vivência e foi o aprendizado que os meus ancestrais, mulheres, precisaram viver. Então, qual é o que a gente deve fazer quanto a isso? Honra a sua história e obrigada pela minha existência. É muito bom falar isso de uma forma profunda, de uma forma que a gente sente até um carinho dentro do coração quando fala. Honro a sua história e a partir de agora eu sigo o meu caminho. Eu vou ter novas oportunidades, eu peço a sua bênção para isso. E isso nos leva
ao sentimento de que agora estamos preparados para seguir para a vida, para o mundo. Enquanto esse movimento não é feito, acaba que partes nossas ficam presas à casa, ao vínculo familiar, né? E, inclusive, na visão sistêmica, a mãe é quem segura mais o filho a ficar em casa. O pai é o que leva, teoricamente, leva para o mundo. Só que, independente de ser assim ou não, nós, como mães e pais, temos que saber que nós estamos cuidando de uma pessoa para o mundo, não é para nós, não é para as nossas expectativas. E isso é muito importante, porque as nossas expectativas têm que ser cumpridas por nós. Nós que temos que ter expectativa no que vamos ser, e não no que o mesmo sendo filho ou filha vai ser. A nossa expectativa quanto a isso é de desempenhar um bom papel. Dentro das suas crenças, da sua visão, da sua cultura, você vai passar o que você sabe de melhor. Agora, o que a pessoa vai fazer com isso no mundo, a gente tem que entender que é uma decisão da pessoa e não nossa. Se eu tenho uma expectativa de que, por exemplo, militar que dá dinheiro, militar que não sei o quê, eu quero estudar porque eu vou fazer uma escola militar, pô, faça. Agora, não tem como você achar que o seu filho vai desempenhar esse papel para você, porque o papel, as escolhas pertencem a ele. Então, assim, só para exemplificar, né, um pouco mais. Tem duas frases que eu separei para falar de Bert Helling, que é o fundador da constelação. A primeira, o sucesso tem o rosto da mãe. É uma frase sistêmica por conta dessa questão. A mãe é a nossa primeira morada. E esse amor e esse reconhecimento que eu falei que nós devemos ter pela nossa mãe, pelos nossos ancestrais, sem cobrar a perfeição, é o que nos leva para o sucesso. A outra frase que eu separei, que é muito importante, é: a forma como tratamos nossa mãe é a forma como nos colocamos na vida e no dinheiro. Essa frase é bem forte, né? A forma como tratamos nossa mãe é a forma como nos colocamos na vida e no dinheiro. Agora, aí isso gera muitas reflexões. É uma frase simples, mas que alguém olha para isso para entender se isso realmente acontece. Como que eu trato? E tem aquele velho ditado ainda, né, de que quando a gente vai conhecer alguém, um namorado para casar, um conselho que eu já escutei: olha como ele trata a mãe dele para ver se é uma boa pessoa. E condiz com isso, né? A forma como tratamos nossa mãe é a forma como colocamos na vida e no dinheiro. Então, e isso também tem a ver com o que eu estava falando em relação às expectativas, porque o filho que se comporta de uma maneira de colocar expectativas no comportamento da mãe, por exemplo, minha mãe está dançando até o chão, minha mãe não faz isso. Minha mãe está namorando, ela vai na rua, ela vai de shortinho. Um exemplo, né? Coisas assim da trivialidade. São coisas que a gente, quando é filho,
tem esse olhar da mãe, desse arquétipo que eu estava falando do começo, de que a mãe é uma perfeição. Curar esse olhar e entender que a mãe é uma pessoa que lhe deu a vida. Isso tira um peso muito grande em relação dela, né? Tira um peso dela e tira um peso seu de estar ali naquela cobrança. Porque agora você tem que olhar para a sua vida e não para essas expectativas todas que são construídas. Além disso, a constelação ela tem 3 viés: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Quando a gente está alinhado com esses 3 quesitos, a gente está no processo de crescimento e evolução, seguindo o nosso caminho. Exemplo, para a lei do pertencimento. Querer, isso é uma coisa assim que pode acontecer, né? Na maioria das vezes isso é uma coisa inconsciente, que é você repetir certas crenças, certos comportamentos. Se a sua família age de certa forma, você ter aquela tendência a seguir aquilo para pertencer a esta família, como se fosse um processo de ser aceito. Então, pertenço. Jamais a gente pode falar, por exemplo, não gosto que minha mãe ria alto. Aí, você agir de uma forma diferente por conta de uma irritação que você tem com a postura do outro, no caso a mãe, faz com que você faça uma exclusão, processos de exclusão. Eu vou agir diferente porque eu acho feio. Então, aí, esse é o processo de você não estar aceitando que você pertence àquilo e que você tem aquilo também, porque a mãe é 50% nosso. Então, o caminho eu faço diferente, mas deixo com que ela haja como ela mesma, porque as escolhas pertencem a ela e não a mim. Né? O segundo é a questão da hierarquia. O filho precisa se colocar como pequeno frente à mãe. Então, existe essa fala sistêmica. Eu sou pequena e você é grande. É uma frase simples, que geralmente também é muito usada nos trabalhos. Eu sou pequena e você é grande. Dou o que é seu e recebo o que é meu. Isso é uma limpeza tão grande quando você fala verdadeiramente, e porque aí você está reconhecendo que naquela estrutura familiar você é a pontinha. Você vai se tornar grande. E ver a mãe desta forma é honrar a história dela para te dar a vida. Pausado. E a terceira lei é o equilíbrio. É justamente a gente conseguir dosar até que ponto a interferência, essa questão de pertencer ou não pertencer, vai agir. É se colocar na posição verdadeira do que você é. Deixa eu ver se tem... Alguém quer fazer alguma pergunta? A forma como tratamos. A idealização da mãe traz a exigência de um comportamento irreal. Então, eu também aqui separei como o arquétipo pelo lado positivo e o que o desequilíbrio também pode ocasionar. Eu vou ler aqui. Quando nós estamos em luz nesse processo, a mãe ela traz o instinto maternal, o altruísmo, a nutrição, a sensação de generosidade, de ser prestativo, a nossa criatividade, lealdade, a tendência de cuidar do que amamos,
a extroversão, o ser quem somos, a vida, carisma e sedução, a capacidade de realizar várias tarefas ao mesmo tempo e a superação de limites. Então, no lado luz, o arquétipo materno traz essas qualidades para a nossa vida. Então, provavelmente, se você tem algum desajuste em relação a essas questões, pode ser que esteja também vinculado ao lado materno. E desequilíbrio. Pessoas amargas e ressentidas, que principalmente quando não tem reconhecimento pelos seus esforços, mania de perfeição, sofrer por não conseguir atingir expectativas que são irreais, se tornar ciumenta, a questão da posse, né, que eu falei em referência a não deixar o filho e tal, deixar de valorizar e cuidar de si mesma, acostumar-se a cuidar somente dos outros, anulação e depressão, quando não precisam mais, síndrome do ninho vazio. Isso também é bem interessante, né? A síndrome do ninho vazio, que é essa tendência que todas as pessoas têm de que um dia você vai estar sem os seus filhos. É algo que é o processo de ter a própria casa. Acontecem, né, várias situações que podem ser diferentes, mas que também a mãe que em desequilíbrio acaba vivendo a vida do filho, ela deixa de estar vivendo. Então, o ninho vazio é a falta do que supria ela. E vice-versa, né? Aí, além disso, eu falei sobre a energia da abundância, da prosperidade também, que a mãe tem esse arquétipo da fertilidade, independente de ser, não é só gestacional, mas também em relação ao que você colherá na vida, de como você está preparado para receber e oferecer, essa questão do nutriente. A carta que eu coloquei aqui também é a Imperatriz, é a carta do tarô que tem a ver com a maternidade. É a mãe, né, reinando no lugar e tendo todas as decisões em relação ao sistema que ela cuida. No catolicismo, também, quando a gente tem essa tendência, né, também é de relacionar com a Virgem Maria. E agora, já entrando na parte da conexão energética, eu venho sentindo, inclusive, a semana inteira o trabalho que eu fiz na quinta-feira. Ok. Como trabalhar essa sensação do ninho vazio. Então, eu quero fazer agora um processo da conexão energética. Eu vou tentar trabalhar a maioria das questões que eu consegui, por ser online e por ser uma coisa geral. Mas a sensação do ninho vazio é de você ir se curando através do seu próprio autoconhecimento, a partir do momento que você está olhando para você, sem essa questão das expectativas na vida do outro. Entender é um processo de cura, você entender que o seu filho está vivendo a vida da forma que ele escolheu. Isso pode gerar certas dores, né, dependendo do que o filho está vivendo, com certeza. Porque toda mãe vai se preocupar com o que o filho está fazendo da vida. Sendo que entender que é a escolha dele e você ir buscando o seu próprio processo. Então agora, olha só, por exemplo, uma coisa legal. Agora eu posso fazer outras coisas.
Geralmente a pessoa que tem essa síndrome, né, em relação ao ninho vazio, é porque viveu muito fazendo para os outros. Então, agora eu posso fazer algo para mim. O que você gosta? Muitas vezes, algumas mães, né, vivem sem nem saber o que eu gosto. Qual é o meu processo? Qual é o meu propósito? Então, honre isso e vá fazer as suas escolhas, vá descobrir, né? E assim, tem muita coisa legal que dá para ser feita em relação até a essa parte da terapia. No mínimo, né? Vamos nos curar, vamos olhar para nossas situações que precisam ser melhoradas. E ficou legal, entendeu? É, é isso. E eu tenho sentido muito essa semana o raio rosa, a chama de Mestra Rovena. O trabalho que eu fiz na quinta-feira de sessão, a cura energética, eu também já estava nessa sintonia, também fiz com o raio rosa. Porque eu senti esse vínculo em relação à maternidade, porque o raio rosa é o raio da compaixão, é o raio do amor incondicional. E é isso. Por mais que a gente tenha essa compreensão de que nós somos pessoas individuais, nós vivemos no coletivo e nesse sistema que precisa caminhar. Então, a mãe, o amor materno, é o que mais se aproxima a um verdadeiro amor incondicional. O amor incondicional é um amor que, independente do que a pessoa for, independente das expectativas, independente de tudo que existe. E vamos dizer, o amor incondicional é o amor divino, né? Que eu não sei falar muito assim as frases católicas, mas que amar a todas as coisas como a si mesmo. Deus, independente do que qualquer pessoa fizer, nos ama. E a mãe é o que mais se aproxima disso, né? Ou até em relação às expectativas que a gente tem do arquétipo materno, de que deve haver esse amor incondicional, mas que todas as pessoas precisam aprender, né? Que a gente, na verdade, é o grande aprendizado e propósito da humanidade, amar. E o raio rosa traz isso, dissolução do egoísmo, do sentimento de não gostar de si mesmo, autocondenação, autoestima, amor incondicional, aceitação, perdão, paciência, beleza, bondade, harmonia, a força coesiva do universo. Então, eu hoje quero trabalhar com esse raio rosa e com a maternidade. Então, assim, nesse trabalho, nós trabalhamos com o pensamento. E o fato da gente silenciar a mente, respirar e entrar nesse processo já faz com que a gente receba imagens. Essas imagens podem ser verdadeiras, mas não é o que importa. O que importa é a visualização. O nosso cérebro trabalha com imagens. Independente de serem verdadeiras ou não, o processo que é vivido fica registrado. Inclusive, não se separa muito o que por exemplo, se você ficar muito emaranhado com uma problemática de uma pessoa, as imagens que você constrói daquele problema, o seu cérebro entende como seu, porque são imagens que ficam registradas, que nem eram suas, mas que passou 10 anos, você vai contar uma história, depois você fala assim, não, isso não fui eu que vivi não, isso foi minha irmã. Eu já fiz isso.
E então, assim, se por acaso alguém daqui já tenha uma mãe que já desencarnou e na visualização a mãe veio falar, aproveite para ter essa conversa. Se você prefere, eu vou tentar fazer 2 tempos em relação de nós olhando para a mãe e de quem já for mãe, de olhar para o filho. E vamos ver como se desenrola. Eu trabalho com terapias energéticas, então eu também não coloco expectativas. Eu só sei o que vai acontecer na hora que a gente tá lá. É conforme eu vou sentindo, tá bom? Vou botar uma musiquinha. Peraí. Vamos sentando ou deitando, conforme preferirem. Fechando os olhos, começando a fazer uma respiração mais consciente. Deixa eu ver se essa aqui tá boa. Vamos respirar. Não foi. Nossa, que eu uso o YouTube, pode vir uma propaganda do nada, mas qualquer coisa é só continuar de olho fechadinho, voltar para a imagem, dá tudo certo. Eu peço que vocês coloquem o dedo aqui, ó, no centro da testa e façam 3 pontinhos, 3 pontinhos aqui embaixo. Então vamos relaxar, respirar. Vamos sentir o nosso corpo presente. A cada respiração, nos sentimos mais relaxados, presentes do que somos. Vamos buscar uma conexão com o superior, saindo pelo topo da nossa cabeça, chega uma luz rosa, uma luz que vai nutrindo todo o nosso ser de amor, preenchendo nossa cabeça, pescoço, braços, seios, barriga, pernas. E nós vamos ficando inundados dessa cor rosa,
Vamos nos sentir abraçadas por ela. As células, nossos órgãos se sentem acarinhados com essa energia do raio rosa. Amados. Cada pedacinho nosso, até a pontinha do nosso dedão. Vamos pensar inconsciente que cada parte de nós eu amo cada parte minha do meu corpo. Mentalizem isso dentro de vocês. Eu amo cada pedacinho meu. E sinta a chama rosa entrando pelo topo da cabeça, inundando cada vez mais, ficando grande, expandindo. Fica tão rosa, tão amoroso, tão uma sensação tão gostosa que passa do nosso ser e vai pegando nossos outros corpos energéticos, nosso campo áurico, em rosa. Nesse momento, chega uma frequência de luz que nos convida a ir para fora do planeta. Vamos seguir esse convite e subir. Vamos imaginar que dentro de nós tem uma pessoa como nós, pequenininha, e que ela sai pelo topo da nossa cabeça e aceita esse convite. E vai passando pelas camadas, pelo ar, pelas nuvens. Tem alguém me ligando agora. Deixa eu ver se eu consigo desligar. Aí vamos subindo, passando por todas essas camadas. Sentindo passar pela crosta terrestre, chegando no espaço, envolvidos na cor rosa. Passamos por uma camada de arco-íris, uma camada de luz branca, e chegamos numa camada em que podemos parar e olhar à nossa volta. O que você vê? Sinta esse lugar, essa energia de amor, de cura. Os mestres vão inundando de cor rosa. E nesse momento, nós recebemos a nossa mãe. Eu peço licença a cada mãe que possa se conectar a essa energia agora. E nós nos vemos frente à nossa mãe. Temos a oportunidade de abraçá-la, de senti-la. Podemos passar a mão. E podemos dizer o quanto amamos.
Sinta esse abraço. Sinta esse colo. Que delícia. E mentalize, com a mão no coração, eu sou pequena e você é grande. Obrigada pela oportunidade da vida. Eu honro a sua história. Devolvo a você tudo que é seu e recebo o que me pertence. Te libero de todas as expectativas que eu construí. Sua bênção, minha mãe. Respira. Sintam esse momento, essa oportunidade. Sou grata por essa oportunidade e pela vida. Estou pronta para seguir. Atrás dessa imagem da mãe, surgem várias outras mães ancestrais, avós, bisavós. Eu vejo uma fila de mulheres. Vamos reverenciar abaixando a cabeça. E mentalize. Estou pronta. Ou estou pronto para seguir em frente. Respira. Nossos corações transbordam de alegria e vibram em amor. Vamos caminhar por esse lugar. Vamos procurar uma cachoeira cristalina de águas rosas, de água rosa. Vamos entrar nessa cachoeira, nessa água, permitindo que toda a carga emocional seja removida. Deixando que flua, que passe pela cabeça, pelos pés, transbordando o nosso campo energético, limpando agora, liberando.
Agora, quem tiver filhos, vamos sair da cachoeira e mentalizá-los à nossa frente. Caso não tenha, aproveita a cachoeira mais um pouco, sente enquanto esse processo estiver acontecendo. Vamos chamar essa parte dos nossos filhos para se fazer presente, olhá-los nos olhos, abraçá-los, senti-los nesse ambiente de luz rosa, de amor. E vamos dizer a eles, sejam quantos forem, que fiquem um do lado do outro: eu amo vocês. Eu sou grande e vocês são pequenos. Fico com o que é meu e os libero para a vida. Respira. Corto toda a negatividade que possa haver em nossa história. Somos luz. Respira. Sente esse abraço. E vamos entrar novamente na cachoeira. Sentir esse banho novamente. E vamos nos liberar de toda a carga emocional em relação aos filhos. Sejam liberados agora. Forma os pensamentos, miasmas, pentes, liberados agora pela chuva, pela cachoeira rosa cristalina. Passando pela cachoeira, vamos entrar dentro dessa água, passar por ela, tem uma porta. Vamos abrir essa porta. E vamos olhar para esse lugar. Esse lugar é como se fosse o nosso coração. Vamos vê-lo sendo cuidado, sendo curado. Respira. Nesse momento, a frequência de luz que nos trouxe nos chama e nos convida a voltarmos. Vamos nos despedir desse local, agradecer
todo apoio. Que tudo que não seja mais necessário seja encaminhado agora para transmutar. Mestre São Germain, com a luz violeta. Vamos voltar com essa frequência, passar pelas camadas, branca, cristalina, passar pela camada do arco-íris, do universo, pelas nuvens, pelo céu. E entramos novamente pelo topo da nossa cabeça. E integramos nossa história dentro de nós. Vamos sentir, vamos nos acolher. Eu chamo a frequência mãe de mim mesma, nos abraçando, nos trazendo a confiança. Respira. Agradecemos por esse trabalho. E vamos agora pedir com a mão no coração que toda essa programação seja registrada em nossas células, refazendo o nosso ser, amando cada pedacinho nosso. E vamos voltar, mantendo essa energia rosa em nós. Vamos curtir. Vamos nos mexendo pouco a pouco. Levanta os braços. E eu deixo um mantra para quando quisermos usar. Esse mantra é: eu sou o amor que existe em mim. Eu sou o amor que existe em mim. Eu sou o amor que existe em mim. Vamos registrar em todas as nossas células. Gratidão. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que vai demorar um pouquinho para voltar depois desse trabalho. Agora tem que ver como salva, que eu não lembro. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu que agradeço pela sua participação. E é isso, gente. Boa tarde. Um feliz Dia das Mães para todos nós. Fiquei bem emocionada, que foi muito bonito. Um beijo, gente. Valeu. E até a próxima. Acho que eu marquei para o dia 13 de maio, às 13 horas. Tá bom? Beijo.